A noite era um manto pesado e sufocante, como um luto que não terminava. As sombras dançavam nas paredes desgastadas da pequena casa onde Maria vivia, um espaço que um dia já conhecera a alegria, mas agora se tornara um cárcere. No silêncio cortante, ela podia ouvir os ecos de risadas distantes, de vidas felizes que lhe eram negadas. Seu coração, tão jovem, pulsava com uma dor tão profunda que parecia se misturar com o próprio ar que respirava, quase como se a vida lhe escasseasse a cada dia. Ela não sabia exatamente quantas vezes tinha sido agredida, mas podia sentir cada golpe como se fossem marcas de queimaduras em sua pele. O pai, um homem de olhos frios e mãos ásperas, a havia amoldado com um desprezo que a fazia sentir-se menor do que um objeto descartado. Ele a via como um bem, um recurso, algo que poderia ser comprado e vendido no mercado cruel e impiedoso da vida. As palavras dele ainda ressoavam em sua mente. Você é minha propriedade, e eu faço o que quiser. Era uma noite fria, aquelas em que o vento parecia uivar de dor, e Maria estava agachada no canto do quarto, tentando se proteger do que viria. O olhar do pai havia mudado, havia algo de novo e inquietante. Ele queria dinheiro, e a única forma que ele conhecia de conseguir era traindo a própria filha. O telefone tocou. Sua voz ecoou como um gongo em um ritual fúnebre. O que Maria não sabia era que ali começava o seu próprio martírio. Uma transação que a despojaria de sua dignidade e liberdade. Você vai se vender como um animal, Maria. Ele havia dito com uma frieza que cortava. E mesmo enquanto as palavras saíam de seus lábios, uma parte de Maria ainda acreditava que ele poderia mudar, que ele a protegeria, mas a esperança era um tecido rasgado e ele a despedaçou. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas, mas ela não queria chorar. Na contramão do que sentia, havia uma determinação silenciosa, uma força interna que se recusava a sucumbir. Ela se lembrava de como, quando pequena, dançava na sala de estar ao som de músicas alegres. A liberdade ali parecia infinita, como se as estrelas tivessem sido trazidas para dentro de casa. Agora, no entanto, aquele espaço havia se tornado um lugar de dor, onde a dor e o medo eram os únicos visitantes constantes. A escuridão na mente de Maria era um labirinto indesejado, um eco constante de sua vulnerabilidade. Seu pai saía frequentemente, deixando-a sozinha por horas. E aquelas horas se transformavam em eternidades, onde a única companhia que lhe restava era o retumbante silêncio e os gritos imaginários de sua alma clamando por socorro. No fundo do poço em que se encontrava, ela sonhava com o dia em que alguém a libertaria, a levaria para longe daquele pesadelo. Naquela noite fatídica, enquanto ele falava ao telefone, Maria ouviu um nome que a fez estremecer: Rodrigo. Um empresário poderoso que estava disposto a ajudar seu pai com dívidas. A ideia de ser uma moeda de troca a assolava, mas ela sabia que não tinha escolha. Era jovem demais para lutar contra um homem que sempre a tratou como nada mais do que um objeto em sua coleção. O desespero começou a se solidificar, uma sensação gélida que lhe tomava os membros. De súbito, as vozes diminuíram quando o pai a mandou chamar. «Maria!» ele gritou, com um tom que não aceitava oposição. Ela respirou fundo e se levantou com dificuldade, sentindo o peso do que estava prestes a acontecer. A sala estava mal iluminada, mas ela ainda conseguia distinguir a expressão de satisfação no rosto de seu pai. Ele estava satisfeito porque a venda já estava decidida. «Venha aqui. Você precisa conhecer o seu futuro», ele disse, um sorriso cruel distorcendo seus lábios, como se estivesse oferecendo um prêmio em vez de um destino. O coração de Maria disparou e ela hesitou, o medo se espalhando como um veneno em suas veias. Um futuro. Que futuro poderia existir quando sua liberdade estava prestes a ser arrancada dela? Quando ela entrou na sala, cruzou os olhos de seu pai com um olhar que misturava medo e desafio. No lado oposto, um homem alto e bem vestido aguardava. Rodrigo. A sua presença emanava uma aura de poder e uma elegância inquestionável que contrastava com a brutalidade de seu pai. Ele a olhou com uma intensidade que a fez sentir-se exposta, mas ao mesmo tempo, algo em seu olhar parecia indicar que ele sabia, que compreendia a profundidade de seu desespero. «Acho que nós temos um acordo, não é mesmo?» disse o pai, e a voz de Rodrigo cortou o ar como uma enxada afiada. «Sim», respondeu o empresário. A segurança em sua voz era inegável, mas o que chamava a atenção de Maria era a maneira como ele a observava. Não havia desprezo em seu olhar, apenas uma determinação que a intrigava, prometendo algo que ela achava impossível de alcançar. «Maria», Rodrigo começou, e sua voz soou como uma melodia reconfortante entre as trevas. «Eu sei que essa não é a vida que você quis. Eu posso te dar uma saída». As palavras ressoaram em sua mente como o eco de uma canção esquecida, e por um momento, Maria viu uma luz no fundo do túnel.
Poderia ser ela. Poderia ser livre. Contudo, a férrea dúvida a mantinha presa. O que ele realmente queria? E seu pai? Como reagiria a isso? Mas antes que pudesse ponderar mais, seu pai fez um gesto displicente, como se não houvesse mais nada a discutir. Você não tem escolha, Maria. Você vai com ele. E enquanto aquelas palavras se desenrolavam no ar, como uma sentença de morte, a ideia de se tornar propriedade de um homem que acabara de conhecer a deixava paralisada, mas a faísca de esperança em seu interior começava a se acender. Rodrigo parecia perceber isso, e mesmo que sua situação fosse constrangedora, o olhar que ele lhe lançou falava de algo maior. Venha comigo, disse ele com a firmeza de um líder que se recusa a aceitar a derrota. Mas antes que ela pudesse responder, uma sombra escura se ergueu sob a luz da sala, e Maria sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Seu pai, com um olhar de raiva e controle, a puxou para mais perto de si. Ela não vai a lugar nenhum. Ela é minha. O grito estava carregado de uma possessividade que atormentava o ar. O embate entre os dois homens parecia iminente, e no coração de Maria, uma tempestade se formava. Ela queria gritar, correr, mas estava aprisionada na realidade que a cercava. O que seria dela? Rodrigo, o salvador ou o vilão? A escolha era dela, mas a decisão parecia tão distante quanto as estrelas que uma vez iluminavam sua vida. E assim, com o futuro incerto, o caos ao seu redor aumentava, e a tensão atingia seu ápice. Maria sabia que não poderia permanecer em silêncio. O destino dela estava prestes a ser decidido, e mesmo em meio a todo o medo e dor, uma voz interior sussurrava: lute. A escuridão que a envolvia começava a se dissipar, e algo dentro dela despertava. A porta da sala se abriu com um rangido agudo, e a sensação de desespero se intensificou no peito de Maria. Seu pai, em sua expressão cruel, gesticulou para que ela se aproximasse. O ambiente estava carregado, uma tensão palpável que fazia o ar parecer mais denso. Quando seus olhos se fixaram em Rodrigo, uma onda de emoções conflitantes a envolveu. Ele era um homem alto, de postura confiante e um olhar penetrante que parecia desvendar a escuridão ao seu redor. O profissionalismo em seu semblante contrastava com a maldade que emanava de seu pai. O que ele fazia ali? Estaria realmente disposto a comprar sua liberdade ou era mais uma armadilha? Rodrigo estava de pé, com as mãos nos bolsos, observando a cena com um semblante que misturava desdém e compaixão. Ele era um homem que não suportava injustiças, e ao ver a expressão aterrorizada de Maria, uma onda de indignação correu por suas veias. Ele não a conhecia, mas a dor que sentia emanava dela como uma luz fraca, mas inegável. O desejo de ajudá-la ardia dentro dele como uma chama inextinguível. Ele não podia deixar que aquele homem a usasse como um objeto. Você não pode fazer isso com ela, Rodrigo disse, a voz firme como aço. O tom de sua fala tinha a força de um trovão, ecoando através da sala e fazendo o pai de Maria se encolher, mesmo que por um breve momento. A arrogância em seu olhar se desfez, substituída pelo receio. Ela é uma jovem, não uma mercadoria. Você não tem o direito de vendê-la. Maria sentiu seu coração acelerar. As palavras de Rodrigo eram como um sopro de esperança em meio ao desespero. Ele não estava ali para intimidar, mas para protegê-la. A ideia de ter alguém ao seu lado que a defendia era tão nova que quase a fez desmaiar. Mas quem era ele? Por que se importava? O olhar intenso de Rodrigo a fazia sentir que talvez pudesse existir um caminho diferente para ela, onde não fosse apenas um objeto nas mãos de seu pai. E o que você vai fazer, Rodrigo? O pai de Maria desafiou, tentando manter a fachada de poder. Vai acabar com a minha vida? Vou te dizer o que vai acontecer. Você vai sair dessa casa em uma ambulância se não tomar cuidado. As palavras dele eram venenosas, repletas de uma ameaça que se arrastava como uma sombra. Mas Rodrigo não se deixou intimidar. Não sou um homem de ameaças vazias. Não sou seu inimigo, mas também não sou seu cúmplice. O que você está fazendo é errado. E eu não posso permitir que isso continue. Ele fez uma pausa, observando o pai de Maria com um olhar que desafiava o próprio inferno. Estou disposto a pagar o que for preciso para libertá-la. As palavras de Rodrigo ecoaram como um trovão na mente de Maria. Ele estava disposto a pagar por sua liberdade? A ideia parecia absurda, como um sonho distante que jamais se concretizaria. No entanto, a maneira como ele falava, a firmeza em sua postura, tudo isso a fez acreditar que ele era sincero. Sua própria vida estava em jogo, mas o desejo de lutar por um futuro começava a acordar em seu interior. Não se atreva a me desrespeitar, Rodrigo. O pai de Maria disparou, o rosto vermelho de raiva. Essa é a minha filha, e eu faço com ela o que bem entender. Não vou permitir que um estranho interfira nos meus negócios. Rodrigo avançou um passo, sua presença imponente dominando o espaço. Negócios? Você a trata como um produto, não como uma pessoa.
Você pode achar que tem controle sobre a vida dela, mas eu não vou permitir que você a destrua. Não mais. A determinação em sua voz era palpável, e Maria não conseguia desviar o olhar dele. Havia algo nele, uma combinação de força e compaixão que a fazia acreditar que a salvação era possível. Quantas vidas você destruirá para satisfazer sua ganância? Eu não vou permitir que você faça isso. Rodrigo insistiu, sua voz agora um sussurro, mas tão penetrante quanto um grito. O pai de Maria hesitou, a raiva dando lugar à dúvida. Isso é uma loucura, ele finalmente murmurou, mas a incerteza em sua voz não passava despercebida. Ele se movia de um lado para o outro como um gato encurralado tentando encontrar uma saída. Você não pode simplesmente comprar a minha filha. Posso e vou. O que você pede é irrelevante porque estou disposto a pagar. Diga-me quanto e ela será livre. A proposta de Rodrigo estava clara. Um ato de bravura em um mundo que se recusava a reconhecer a bravura. Maria não conseguia acreditar no que ouvia. Aquela era a oportunidade que ela sempre sonhou, mas a dúvida ainda a assombrava. O que aconteceria depois? Seria mesmo livre ou estaria apenas trocando um cativeiro por outro? 100 mil! O pai de Maria gritou na esperança de que a quantia absurda o salvasse. Rodrigo não hesitou. Feito, ele respondeu, sua voz firme como uma rocha. Só me traga os documentos que comprovam que ela é sua filha e o pagamento será feito. O pai de Maria ficou em silêncio, o desespero crescendo em seus olhos. Ele sabia que não tinha outra escolha. A oportunidade de salvar seu orgulho e a vida de sua filha estava ali, à sua frente. A tensão no ambiente era palpável enquanto o pai de Maria hesitava. Finalmente, derrotado pela própria ganância, ele se virou e desapareceu pela porta, deixando Rodrigo e Maria sozinhos. O silêncio se instalou, e a jovem sentiu um misto de alívio e medo. A liberdade estava ao alcance, mas a incerteza do futuro a deixava nervosa. Você está bem? Rodrigo perguntou, seu tom suavizado. Maria olhou para ele, a gratidão e o medo ainda lutando dentro dela. Eu sou Rodrigo, estou aqui para te ajudar. As palavras dele eram um bálsamo para sua alma ferida. Por que você fez isso? Maria questionou, a insegurança em sua voz traindo a vulnerabilidade que ainda sentia. Você não me conhece, mas sei o suficiente para perceber que você não merece isso. Ninguém merece. Ele respondeu com sinceridade. O calor em seu olhar era como um farol em meio à tempestade que se formava dentro dela. Vamos sair daqui. Você não precisa mais viver assim. Maria hesitou, mas a esperança começou a se acender em seu coração. Rodrigo estendeu a mão em sua direção e ela se viu diante de uma escolha. Poderia continuar presa nas sombras de seu passado ou dar o primeiro passo rumo a um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. A porta se fechou lentamente e as últimas palavras do pai ecoaram em sua mente. Você é minha propriedade. Mas agora havia alguém disposto a lutar por ela, e isso era tudo que ela precisava. Maria respirou fundo, sentindo a coragem brotar de seu íntimo. Ela pegou a mão de Rodrigo e, juntos, atravessaram o limiar da sala, deixando para trás o passado e avançando para um futuro que, mesmo incerto, prometia liberdade. Mas, no fundo, a semente da dúvida ainda estava lá. O que aconteceria quando o pai de Maria percebesse o que havia acontecido? O medo e a esperança dançavam em sua mente, e a história dela estava apenas começando. A mansão de Rodrigo se erguia imponente diante de Maria, como um castelo de contos de fadas, mas sem a alegria que eles costumam trazer. A grande porta de madeira escura se abriu, e a luz suave que emanava de dentro envolveu-a como um abraço acolhedor. O contraste era gritante. O cheiro de mofo e sujeira que a acompanhara por tanto tempo agora era substituído por aromas de flores frescas e um leve toque de cedro. Ela hesitou por um momento, a insegurança a impedindo de avançar. Era como se cada passo que desse a afastasse da dor conhecida, mas também a aproximasse de uma realidade estranha e desconhecida. Assim que entrou, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos calorosos a aguardava, como se soubesse exatamente o que Maria precisava. Bem-vinda, querida. Você deve estar cansada. Vamos cuidar de você. O tom da mulher era suave, quase maternal, e isso fez o coração de Maria se contrair. Ela não estava acostumada a ouvir palavras assim, palavras que prometiam segurança e carinho. O que era esse lugar? Por que Rodrigo a trouxe aqui? A mulher a conduziu até um banheiro luxuoso, onde uma banheira de mármore esperava. A água quente se esvaía suavemente, criando bolhas que dançavam na superfície, como se quisessem convidá-la a entrar. Maria ficou parada, observando o vapor subir e preencher o ambiente. Eu não posso, balbuciou, lembrando-se do que lhe haviam feito. O calor da água parecia ameaçador, uma lembrança distante das vezes em que a água fria se tornara seu refúgio. Mas a mulher apenas sorriu. Você pode e merece. Ninguém deve viver assim. Com hesitação, Maria se despôs de suas roupas, cada peça caindo ao chão como se estivesse se desfazendo de um fardo. A água quente a envolveu
e ela se permitiu, pela primeira vez, sentir o alívio em seu corpo. O calor abraçou-a, e lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. Eram lágrimas de dor, de alívio, de um misto de emoções que ela mal conseguia compreender. Enquanto a água a envolvia, Maria se lembrou de momentos em que seu pai a fizera sentir-se suja, indesejada e sem valor. Agora, ali, naquele espaço, ela sentia que poderia talvez ser mais do que um objeto de posse. Após o banho, a mulher trouxe roupas limpas, um vestido macio, de tom azul claro, que parecia feito sob medida para sua nova vida. Maria hesitou em vesti-lo. A ideia de se sentir bonita e digna parecia quase um insulto à sua realidade passada. Mas a mulher, percebendo sua relutância, colocou as mãos nos ombros dela e disse: "Você é mais do que seu passado, querida. Este vestido é apenas uma lembrança de que você pode ser livre." Enquanto se vestia, Maria olhou-se no espelho pela primeira vez em meses. O reflexo que a encarava era uma estranha. A mulher que ali estava tinha olheiras profundas e um olhar assombrado, mas havia também uma centelha de esperança. A ideia de que ela poderia ter um futuro diferente começava a brotar, mesmo em meio ao ceticismo. Rodrigo a aguardava na sala, cercado por uma aura de segurança que a tranquilizava. Ao vê-la, seu olhar se iluminou. "Você está maravilhosa", disse ele, e aquelas palavras tão simples penetraram em seu coração como um bálsamo. Maria sentiu-se encolher em si mesma, a insegurança a invadindo novamente. "Não sei se mereço isso", sussurrou, a voz quase inaudível. Rodrigo aproximou-se e, em um gesto inesperado, segurou sua mão. "Você merece. Todos merecem uma segunda chance." O calor de sua mão contra a dela fez o coração de Maria acelerar. A confiança que emanava de Rodrigo era palpável, e ela se viu desejando acreditar nele. Mas as sombras de seu passado ainda a perseguiam, sussurrando dúvidas em sua mente. O que aconteceria se seu pai a encontrasse? E se Rodrigo se cansasse dela, como todos os outros? A ideia de perder essa nova vida, essa nova chance, a aterrorizava. Enquanto Maria se esforçava para lidar com seus sentimentos, Rodrigo a conduziu para o jardim da mansão. Era um espaço de beleza exuberante, com flores em uma paleta de cores vibrantes, e o canto suave dos pássaros preenchia o ar. Ali, tudo parecia possível. Ele a apresentou a alguns dos membros de sua equipe, pessoas que a cumprimentaram com sorrisos genuínos, e pela primeira vez, ela sentiu o peso de seus medos se dissipar, mesmo que temporariamente. Mas a paz era frágil. Maria sabia que seu passado ainda a aguardava, e a imagem de seu pai a fazia estremecer. Ele não a deixaria ir tão facilmente. "Rodrigo", ela começou hesitante. "E se ele vier atrás de mim? E se ele tentar me levar de volta?" A pergunta pairou no ar e a expressão de Rodrigo mudou. Ele se tornou sério, a preocupação tomando conta de seu semblante. "Eu não vou deixar que isso aconteça", prometeu ele, a determinação em sua voz firme como o aço. "Você agora está sob a minha proteção, e farei o que for necessário para mantê-la a salvo." A Maria sentiu uma onda de gratidão, mas também uma nova onda de medo. Era uma promessa poderosa, mas o que significava na prática? O que Rodrigo faria se seu pai aparecesse? Enquanto pensava nisso, um ruído cortou o ar, um som familiar que fez seu coração disparar. A porta da mansão se abriu abruptamente, e a figura de seu pai surgiu na entrada. O olhar dele estava carregado de raiva, e Maria sentiu o sangue gelar em suas veias. O tempo pareceu parar, e a realidade de seu pesadelo anterior voltou a se instalar. "Maria!" ele gritou, sua voz ecoando como um trovão. "Você não pode ficar aqui. Eu vou levá-la de volta." A presença dele era uma sombra que ameaçava consumir tudo, e Maria ficou paralisada, presa entre a necessidade de se proteger e o desejo de lutar por sua liberdade. O ar ao seu redor parecia denso, e a tensão crescia como uma tempestade prestes a eclodir. Rodrigo colocou-se à frente de Maria, como um escudo em meio à batalha. "A senhora não vai a lugar algum", disse ele, a voz firme e desafiadora. E assim, o confronto estava armado. 2 mundos colidindo em um instante que poderia mudar tudo. O coração de Maria batia descontroladamente, e as lágrimas ameaçavam escorregar novamente. Ela estava à beira de uma nova vida, mas o passado não a deixava ir tão facilmente. A brisa suave do jardim de Rodrigo trazia consigo um perfume de flores que pareciam dançar ao ritmo da luz do sol poente. Maria, ainda vestida com o novo vestido azul claro, observava a beleza ao seu redor, mas sua mente estava longe, perdida em labirintos sombrios. As palavras de seu pai ecoavam em sua cabeça como um lamento distante, insistindo que ela era ingrata, que não merecia nada da generosidade que Rodrigo lhe oferecia. Maria sentia-se como um pássaro em uma jaula de ouro, livre nas aparências, mas ainda assim presa. "Você está aqui agora, e isso é o que importa", disse Rodrigo, quebrando o silêncio enquanto caminhavam lado a lado. Seu tom era gentil, mas havia uma intensidade em seu olhar que Maria não conseguia ignorar.
Você não precisa se preocupar com o que aconteceu antes. Estamos em um novo capítulo. Maria assentiu, mas a dúvida persistia. O passado não era algo que se apagava facilmente. A sombra de seu pai, sempre manipulador e cruel, parecia se estender até aquele lugar de luz, tentando arrastá-la de volta para sua escuridão. E se ele não desistir? A pergunta escapuliu de seus lábios antes que pudesse contê-la. E se ele tentar me levar de volta? Rodrigo parou e virou-se para ela, seus olhos profundos buscando os dela. Eu não deixarei que isso aconteça. Seu pai não tem poder sobre você aqui. Havia uma firmeza em suas palavras que acalmou um pouco o turbilhão dentro de Maria, mas a insegurança ainda persistia. O que Rodrigo realmente sabia sobre seu pai? O que ele faria se de fato o homem aparecesse? A mente de Maria estava em um turbilhão. As memórias de sua infância se aglomeravam, e a imagem de seu pai a dominando, gritando, acusando-a de ser um fardo, uma decepção, ressurgiu com força. Ele sempre disse que ninguém me acreditaria, que eu era a louca da família, murmurou, a voz embargada. As lágrimas ameaçavam brotar, mas ela se esforçou para manter a compostura. Como você pode ter certeza de que não fará o mesmo? Rodrigo, percebendo a fragilidade de sua confiança, deu um passo à frente. Maria, escute, eu conheço pessoas. Posso fazer com que ele não chegue até você. Ele estava seguro de suas palavras, mas a incerteza ainda pairava no coração dela. Se ele tentar, eu vou fazer com que a verdade venha à tona. Ninguém pode reverter as coisas que você passou. Ninguém pode simplesmente te chamar de louca e se livrar disso. Enquanto isso, um vulto sombrio se aproximava da mansão. Seu pai havia descoberto onde Maria estava e uma fúria insaciável o consumia. Ele não poderia deixar que ela se afastasse de sua influência, não permitiria que uma vida de conforto e liberdade a seduzisse. A ideia de perder a posse sobre sua própria filha era insuportável. Ele havia investido tanto em sua submissão, em sua obediência, que não poderia deixar que alguém como Rodrigo a tirasse dele. Uma voz profunda e cheia de desprezo cortou o ar, rasgando a tranquilidade do jardim. Maria! O chamado ecoou com uma autoridade que reverberava em seus ossos. Sua mente ficou em branco ao ouvir aquele tom, familiar, mas terrivelmente ameaçador. Rodrigo se virou abruptamente, sua expressão mudando instantaneamente de alívio para uma tensão palpável. Não! Maria gritou, a voz tremendo de medo. Ele não pode estar aqui! As palavras saíram em um lamento desesperado, enquanto seu coração disparava com a ideia de que seu pai estava realmente ali, pronto para arrasá-la novamente. Mas Rodrigo estava ao seu lado, determinado. Fique atrás de mim, ele ordenou, sua voz firme como uma rocha. Você não pode proteger essa garota. Seu pai avançou, seus olhos transbordando de raiva e desprezo. Ela não sabe o que é melhor para si mesma. Maria, você é uma ingratidão viva. Olhe onde está. Cada palavra que ele proferia era uma facada, uma tentativa de cortar a confiança que Rodrigo tentava construir. Você não pode se livrar de mim, e nunca poderá. A tensão no ar era eletricamente palpável. Maria sentiu-se paralisada, presa entre seu passado e seu presente. Um campo de batalha onde seu pai lutava para reaver o poder que sempre teve sobre ela. Rodrigo, no entanto, não recuou. A sua influência sobre ela acabou, respondeu ele, a voz tranquila, mas com uma determinação que parecia desafiar a própria natureza de seu pai. Maria tem o direito de decidir seu próprio futuro, e se você tentar fazer algo contra ela, eu não hesitarei em expor sua verdadeira natureza. Maria observou em choque o confronto entre os dois homens em sua vida. O homem que lhe prometeu liberdade e segurança ao lado do homem que a acorrentou à dor e ao medo. O que aconteceria se seu pai conseguisse manipular Rodrigo? E se as palavras dele fossem mais poderosas do que ela imaginava? As dúvidas começaram a se entrelaçar com a esperança, como sombras se estendendo sobre o que poderia ser sua nova vida. Você está louco? Ninguém acreditará em você, Rodrigo. O pai de Maria gritou, a frustração tingindo cada palavra. Ele estava desesperado para recuperar o controle, usando suas armas mais afiadas. Palavras e ameaças. Ela é uma criança perdida, uma ingrata que não sabe como valorizar o que tem. As palavras dele a atingiram como um golpe, e Maria se viu se encolhendo novamente. Mas, em vez de recuar, Rodrigo tomou a frente. Ela não é uma criança, e você sabe disso. Ela é uma mulher que finalmente tem a chance de ser livre. Você não pode e não vai tirá-la de mim. O desespero crescia em Maria. Enquanto a luta entre Rodrigo e seu pai se intensificava, o medo de perder essa nova vida a consumia, e a ideia de ser novamente uma prisioneira da manipulação e da dor estava mais próxima do que nunca. As sombras do passado ameaçavam engoli-la, e a incerteza sobre quem realmente a protegeria aumentava. E no coração daquela tensão, uma pergunta essencial começou a surgir. Como ela poderia confiar em alguém quando as cicatrizes de sua infância ainda estavam tão frescas e abertas?
Enquanto a batalha verbal se intensificava na frente dela, Maria percebeu que cada palavra de seu pai tinha o poder de desmantelar o que Rodrigo tentava construir. E com isso, uma crise de identidade começou a se formar. Uma tempestade de incertezas que a levaria a um confronto iminente com sua própria realidade, desafiando a noção de quem ela realmente era e quem desejava ser. A atmosfera no jardim era carregada de emoções contraditórias. Enquanto a luz dourada do sol poente filtrava-se através das folhas verdes, Maria se sentia presa em um turbilhão interno. A suavidade das flores e o canto dos pássaros pareciam se desvanecer diante das vozes de seu passado. A presença de Rodrigo ao seu lado, firme e protetora, oferecia um alívio temporário, mas as memórias de seu pai a atormentavam como sombras inquietas. Maria, Rodrigo começou, com um tom de voz que exalava calma. Você não está sozinha mais. Eu prometo que vou te proteger. Ele não se afastou, permanecendo como um escudo entre ela e a tempestade que se aproximava. Maria podia sentir a sinceridade em suas palavras, mas a insegurança ainda a consumia. Como poderia acreditar em algo tão bonito quando sua vida havia sido marcada pela dor e traição? Às vezes, continuou Rodrigo, a vida nos apresenta desafios que parecem insuperáveis. Eu mesmo já passei por momentos difíceis. Ele respirou fundo, como se preparasse para abrir uma ferida antiga. Quando eu era criança, vivia sob o controle de um pai abusivo. Ele me dizia que eu nunca seria nada e que eu não merecia amor ou respeito. Acredite, eu sei como é se sentir preso. Maria olhou para ele surpresa. As palavras de Rodrigo eram como um eco de seu próprio sofrimento, uma ponte entre duas almas feridas. Você. O espanto em sua voz era evidente. Como isso poderia acontecer com alguém como você? Todo mundo tem uma história, disse Rodrigo com um sorriso triste. A diferença é como escolhemos contar essa história e como decidimos nos levantar depois de cair. Ele fez uma pausa, observando o horizonte onde o sol começava a se esconder. Eu lutei para me libertar. E foi essa luta que me trouxe até aqui, até você. A cada palavra, a barreira que Maria havia construído ao longo dos anos começou a se desfazer. Havia algo reconfortante em saber que Rodrigo também havia enfrentado suas próprias batalhas. Mas o que se faz quando o passado te persegue? Ela murmurou, a vulnerabilidade em sua voz quase palpável. Rodrigo se virou para ela, com os olhos cheios de compreensão. Você deve confrontá-lo. Não permitir que ele dite quem você é ou o que você se torna. O que seu pai fez com você foi errado, e você não é ingrata por buscar uma vida melhor. As palavras dele penetraram fundo em seu coração. Maria começou a entender que não precisava carregar o fardo das acusações de seu pai. Você realmente acredita que eu posso ser mais do que isso? A dúvida ainda pairava, mas havia uma semente de esperança brotando no fundo de sua alma. Eu não só acredito como vejo isso em você, Rodrigo afirmou, sua voz carregada de convicção. Você é forte, Maria. É hora de você começar a acreditar em si mesma. Nesse momento, a sombra do passado parecia se afastar, ainda que temporariamente, mas a tranquilidade foi abruptamente interrompida por um som familiar e aterrador. A voz de seu pai ecoou novamente, cortando o ar. Maria! O coração de Maria disparou e a expressão de Rodrigo se endureceu. Não te deixarei ir, ele murmurou, sua presença se intensificando enquanto se colocava à frente dela. Fique atrás de mim, não olhe para ele. Maria sentiu um frio na espinha, enquanto o medo a envolvia. Ele não pode me seguir aqui. As palavras saíram de seus lábios em um sussurro quase desesperado. Mas a verdade era que a presença de seu pai era uma sombra constante, mesmo em meio ao conforto que Rodrigo oferecia. Eu sou sua única família. A voz do pai reverberou com desprezo, desafiando-a. Se você se afastar de mim, não terá onde voltar. Ninguém se importa com você. Nesse momento, a determinação de Rodrigo se intensificou e ele virou-se para Maria. Olhe para mim, disse ele, sua voz firme e reconfortante. Você é mais do que o que ele diz. O que você deseja? Maria sentiu um calor crescer dentro dela. As palavras do pai tentavam enraizá-la na dúvida, mas a presença de Rodrigo era um lembrete de que ela tinha a opção de escolher seu próprio caminho. Eu quero ser livre, declarou, sua voz se elevando em confiança. Eu quero acreditar que sou digna de amor. Rodrigo sorriu, um sorriso que irradiava esperança. Então nós lutaremos. Não sofra em silêncio. Vamos fazer isso juntos. Mas a tensão ainda pairava, pois seu pai avançava. Cada passo um lembrete de que a batalha não estava ganha. Você nunca poderá escapar de mim, Maria. Ele estava determinado a arrancá-la daquela nova vida, a força em suas palavras ameaçadora e fria. Maria sentiu a adrenalina correr por suas veias, sabendo que o confronto era inevitável. Rodrigo a segurou pela mão, um gesto de aliança e proteção. O que você escolherá? Ele perguntou,
seus olhos fixos nos dela, buscando uma resposta que decidisse seu destino. Ela olhou para seu pai, a raiva e o medo se misturando em seu peito, e então voltou a atenção para Rodrigo. Eu escolho lutar, respondeu Maria, sentindo a força de suas próprias palavras. Eu escolho ser livre. A tensão no ar era palpável, e a luta entre luz e escuridão se aproximava. Maria sabia que a batalha estava apenas começando. Entretanto, a conexão emocional com Rodrigo a fortalecia, e pela primeira vez ela sentia que não estava sozinha. Mas o caminho à frente estava cheio de incertezas, e a sombra do passado ainda ameaçava sua nova vida. A noite caía sobre o jardim, e enquanto a escuridão se aproximava, o clima de tensão se intensificava. O que aconteceria a seguir? A luta entre o amor e a opressão estava prestes a se desdobrar, e Maria precisava decidir entre continuar a se esconder no passado ou se erguer contra a tempestade que se aproximava. O ar estava pesado, quase elétrico, à medida que o pai de Maria se aproximava, suas palavras afiadas cortando a tranquilidade do jardim. Você não pode ficar aqui, Maria, ele bradou, a voz carregada de uma raiva que parecia transbordar. Rodrigo se posicionou ainda mais à frente, como uma muralha contra a fúria que emanava do homem que deveria ser seu protetor, mas que se tornara um carrasco. Você não tem ideia do que está fazendo, Rodrigo, gritou o pai, seu olhar lhe lançando um desafio. Essa mulher pertence a mim. Você não pode tirá-la de mim. Maria sentiu um nó se formar em seu estômago. O medo a envolvia como um manto pesado, sufocante. As palavras de seu pai reverberavam em sua mente como um eco distante, repleto de desprezo e possessividade. Ninguém se importa com você além de mim. A frase atingiu-a como um golpe, mas a presença firme de Rodrigo ao seu lado era um lembrete de que talvez, apenas talvez, ela pudesse encontrar um caminho diferente. Ela não é um objeto para ser possuído, Rodrigo respondeu, a voz firme, mas não hostil. Maria é uma pessoa, digna de amor e respeito. Você não pode continuar assim. As palavras de Rodrigo pareciam um escudo, um farol de esperança em meio à tempestade que ameaçava arrastá-la de volta ao abismo de dor e desespero. A expressão de seu pai se contorceu em raiva, e Maria se sentiu paralisada, presa entre dois mundos, o da opressão que conhecia tão bem e o da liberdade que parecia tão distante. Você não sabe o que está fazendo. O homem gritou, avançando um passo, a fúria transbordando dele. Você não pode confiar nele. Ele é apenas um rico que se diverte com a sua miséria. As palavras do pai tentaram penetrar sua mente, mas Maria sentiu a determinação de Rodrigo crescendo ao seu lado. Não sou apenas um rico, respondeu ele, a calma em sua voz, contrastando com a tempestade de emoções que a cercava. Eu sou alguém que se importa com você, e vou lutar por você se necessário. Maria queria acreditar, queria que aquelas palavras fossem a verdade que ela tanto esperava. Mas a sombra de seu pai era uma presença opressora, e o medo ardente de ser levada de volta a um lugar onde não havia amor, apenas dor, a mantinha em um estado de paralisia. Rodrigo, Ela começou, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Maria, olhe para mim, Rodrigo insistiu, seu olhar penetrante a puxando para a realidade. Você precisa decidir o que você realmente quer. Um futuro onde você é amada e respeitada, ou voltar para o passado que só traz dor? O pai de Maria riu, um som frio e desdenhoso. Você acha que ele pode te oferecer isso? Um futuro? Você não passa de uma carga? Ninguém quer alguém como você. Cada palavra era como uma faca, cortando sua esperança em pedaços. Mas algo dentro dela começou a se agitar. A semente de esperança que Rodrigo havia plantado estava começando a germinar, apesar do veneno que seu pai tentava injetar. Eu não sou uma carga, Maria respondeu, a voz mais firme do que ela se sentia. Eu sou mais do que você pensa. As palavras saíram de seus lábios como um sussurro, mas cresceram em confiança. Eu tenho o direito de escolher meu próprio caminho. Rodrigo sorriu para ela, um sorriso que refletia orgulho e apoio. Isso mesmo, Maria. Você é forte. Seu passado não define quem você é. A conexão entre eles parecia mais profunda, um laço formado em meio à tempestade que a cercava. Mas a raiva do pai de Maria não tinha limites. Você não sabe o que está dizendo. Ele avançou, a mão levantada como se fosse desferir um golpe. O medo tomou conta dela novamente, mas Rodrigo se posicionou ainda mais à frente. Não se atreva a tocar nela. A voz de Rodrigo era um trovão, firme e inabalável. Ele era um defensor em um momento de crise, um protetor que não recuaria diante da ameaça. Maria sentiu a adrenalina correr em suas veias, um impulso de coragem tomando conta dela. Eu não vou voltar com você, declarou cada palavra carregada de determinação. Eu não sou sua propriedade. Eu sou uma pessoa e tenho o direito de escolher o que quero para minha vida.
O pai parou, um olhar de incredulidade se espalhando por seu rosto. Você realmente acha que pode escapar de mim? Que pode viver sem mim? A expressão dele era uma mistura de raiva e desespero. Um homem que percebeu que estava perdendo o controle. Rodrigo inclinou a cabeça, sua presença tão firme que parecia um muro intransponível. Se você a tocar, eu não hesitarei em chamar a polícia. Isso é abuso, e ela merece proteção. A ameaça pairou no ar, e por um momento a tensão se tornou palpável. Você não sabe com quem está lidando, o pai de Maria disse, a voz fria como o aço. Eu vou fazer o que for preciso para trazê-la de volta. Você não pode proteger ela para sempre. E com isso, ele deu um passo para trás, seu olhar ainda fixo em Maria, como se estivesse gravando sua imagem na memória, para que sua presença nunca fosse esquecida. A tensão começou a se dissipar, mas não sem deixar um rastro de incerteza. Maria olhou para Rodrigo, seu coração ainda batendo forte. E agora? Perguntou, a vulnerabilidade retornando. O que faremos para que ele nunca mais me encontre? Rodrigo respirou fundo, seus olhos se encontrando com os dela. Eu tenho um plano, disse ele, a confiança em sua voz inabalável. Precisamos agir rapidamente. Não podemos deixar que ele a tenha de volta. Você merece ser livre. Uma onda de alívio e ansiedade se misturou dentro dela. O passado não poderia ser facilmente deixado para trás, mas agora havia uma força, um propósito. Maria percebeu que não estava mais sozinha. Juntos, Rodrigo e ela poderiam enfrentar a tempestade. Mas enquanto a esperança começava a florescer, a sombra do passado ainda pairava, e o preço da liberdade poderia ser mais alto do que jamais imaginara. A dúvida tornou-se uma nova companheira, crescendo à medida que as palavras de seu pai ecoavam em sua mente. Ele virá atrás de mim, não é? Maria sussurrou, o temor nascendo novamente. Ele não desistirá tão facilmente. Rodrigo a olhou intensamente, seu olhar cheio de determinação. Não se preocupe, eu estarei ao seu lado. Vamos enfrentá-lo, juntos. Mas em seu coração, Maria sabia que a batalha estava apenas começando, e a verdadeira luta pela liberdade estava prestes a se intensificar. O ar estava tenso, quase palpável, enquanto Maria se encontrava no centro da batalha verbal entre seu pai e Rodrigo. Cada palavra proferida pelo homem que a havia criado era como um golpe, um lembrete cruel de seu passado e do controle que ele ainda tentava exercer sobre sua vida. O rosto de Rodrigo permanecia impassível, mas seus olhos eram como chamas ardentes, refletindo a determinação de proteger Maria a qualquer custo. Ela não pertence a você, ele afirmou, sua voz ecoando no jardim como um trovão distante. Você a tratou como uma mercadoria e não como a filha que deveria amar. Maria sentia seu coração acelerar, uma mistura de medo e coragem se agitando dentro dela. A verdade que Rodrigo expunha começava a ressoar em seu interior, como um hino de libertação que ela não sabia que precisava ouvir. Eu não sou um objeto, ela disse, sua voz acendendo em firmeza. Eu sou sua filha, mas tenho o direito de escolher meu próprio destino. O pai de Maria arqueou uma sobrancelha, como se as palavras dela fossem uma ofensa, um insulto à sua autoridade. Você acha que pode simplesmente se desvincular de mim? Que pode ignorar minha palavra? Mas algo no tom de Maria havia mudado. Havia uma força que antes não estava lá. Sim, eu posso. Eu escolho não ser mais sua vítima. Rodrigo sorriu levemente, admirando-lhe a bravura. E isso deu a Maria um impulso ainda maior. A vida que você me ofereceu foi uma prisão, pai. Uma prisão sem amor, sem respeito, sem a dignidade que qualquer ser humano merece. A raiva em seu pai crescia, mas antes que ele pudesse responder, Rodrigo interrompeu. E se eu disser que já sei de tudo? Que seu império é construído sobre mentiras e corrupção? O olhar do pai de Maria escureceu, e a tensão no ar se intensificou, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. O que você está insinuando? Sua voz era como um sussurro gelado, e a ferocidade em seus olhos era ameaçadora. Eu tenho amigos na polícia, e eles me contaram sobre seus negócios, sobre como você manipula as pessoas ao seu redor para obter o que quer, Rodrigo afirmou, a certeza em sua voz deixando claro que ele estava preparado para a luta. Maria sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, sua voz tremendo ao se dar conta de que o mundo que conhecia estava prestes a desmoronar. Rodrigo respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para compartilhar uma verdade devastadora. As pessoas que você acha que estão ao seu lado, as que trabalham para você, estão com medo. Medo de você e do que você pode fazer caso tentem se opor a você. Mas isso não é tudo. Existem mais segredos. Maria olhou para Rodrigo e a conexão entre eles intensificou-se. Ele estava revelando um mundo que ela havia ignorado. Um mundo que não apenas colocava em risco sua liberdade, mas também sua vida. A expressão do pai de Maria se contorceu em desprezo.
mas ela não sentiu mais o medo paralisante que a dominava antes. Você me diz que eu sou a vilã da sua história. Mas você é o verdadeiro monstro! Ele exclamou, a raiva transbordando. Você não sabe de nada, Maria. Você está prestes a se afundar em um mundo que não conhece. Você não é forte o suficiente para enfrentar o que vem a seguir. A determinação de Maria crescia. Eu sou mais forte do que você imagina. E com Rodrigo ao meu lado, eu posso enfrentar qualquer coisa. As palavras saíram de sua boca como um mantra, um grito de coragem que parecia ecoar em todo o espaço ao redor. A raiva de seu pai estava se dissipando, mas a ameaça que ele representava ainda pairava no ar como uma nuvem sombria. Você não sabe com quem está lidando, ele respondeu, seu tom repleto de desprezo. Eu sou a razão pela qual você ainda está viva. Ninguém mais se importa com você. A verdade por trás dessas palavras doeu, mas naquele momento algo dentro de Maria se acendeu. Se você realmente se importasse, não me teria vendido como uma mercadoria, não me teria tratado como um objeto descartável. Rodrigo, ao seu lado, estava tenso, mas sua presença era um ânfora de segurança. Não se deixe intimidar por ele, Maria, ele murmurou, baixo o suficiente para que apenas ela pudesse ouvir. A verdade sempre prevalece e a justiça sempre encontra um jeito. O olhar de Rodrigo estava fixo no pai dela, um desafio silencioso que Maria sentiu em sua própria pele. A voz do pai de Maria soou novamente, agora carregada de uma frieza assustadora. Você acha que pode simplesmente sair? Que pode me deixar impune? Eu sou o seu pai. E você, minha filha, não tem ideia do poder que ainda exerço sobre você. Maria respirou fundo, enfrentando o olhar ameaçador. Eu não sou mais sua filha, e você não é mais meu pai. Essa relação tóxica acaba aqui. A determinação em sua voz era incomparável, e embora a fúria do pai a assustasse, ela não recuaria. Rodrigo deu um passo à frente, sua presença robusta como uma muralha. Eu vou proteger Maria, e não vou permitir que você a machuque mais uma vez. O silêncio caiu sobre o jardim, pesado, quase opressivo. Maria sentiu que a batalha não estava apenas entre ela e seu pai, mas também entre quem ela era e quem desejava se tornar. E ao olhar para Rodrigo, viu uma possibilidade de um futuro diferente, uma vida que poderia ser construída em amor e respeito, não em medo e submissão. Então, como se a atmosfera estivesse prestes a explodir, o celular de Rodrigo vibrou no bolso. Ele olhou para a tela e seu semblante se tornou sério. É uma mensagem importante. Ele sussurrou, afastando-se um pouco para ler. Maria sentiu um frio na barriga, como se uma nova tempestade estivesse prestes a se formar. O que ele havia descoberto poderia mudar tudo, e enquanto ela esperava, a tensão subiu, como se o destino estivesse prestes a revelá-los, um segredo que poderia finalmente libertá-la das correntes de seu passado. O ar estava carregado de uma tensão quase insuportável, e Maria sentia cada batida do seu coração como um tambor que ecoava em seus ouvidos. A batalha verbal entre Rodrigo e seu pai se intensificava, e a jovem mulher percebeu que estava à beira de um precipício, um ponto sem retorno. A decisão de lutar contra a opressão que a havia aprisionado por tanto tempo estava prestes a se concretizar. As palavras de Rodrigo ressoavam em sua mente, cada uma delas como um lembrete de sua força recém-descoberta. Você não pode simplesmente ignorar tudo o que eu fiz por você, o pai de Maria insistia, sua voz repleta de desprezo e raiva. Mas Maria não se deixou abalar. Ela lembrou-se de todas as vezes que se sentiu pequena e insignificante e como aquela sensação a acompanhara por todos aqueles anos. Era hora de se libertar. Você não fez por mim, pai. Fez por você mesmo. Meus sacrifícios nunca foram sua preocupação. Eu sou mais do que um troféu para sua vaidade. Rodrigo, ao seu lado, exibia uma confiança inabalável. Ele não era apenas um protetor. Ele era um aliado, alguém que a encorajava a se erguer e a reivindicar sua vida. Maria, você não está sozinha. Juntos podemos expor tudo. O que seu pai fez não é apenas imoral, é ilegal. E nós temos as provas para isso. A determinação em seu olhar fez com que Maria sentisse uma onda de coragem invadir seu ser. Ela não estava apenas lutando por si mesma, mas por todas as mulheres que haviam sofrido nas mãos do pai. Provas? O pai de Maria riu, mas não havia alegria em seu riso, apenas uma amargura profunda. Você realmente acredita que poderia me derrubar? Você é uma ingênua, Maria. Ninguém vai acreditar em você. Você é uma mulher sozinha, sem nada a oferecer. A frieza em suas palavras não a atingiu como antes. Maria sentiu a força que agora a sustentava, como se uma luz estivesse se acendendo dentro dela. Eu não sou mais a menina frágil que você costumava manipular. Eu sou uma mulher e estou disposta a lutar por todas as outras que você destruiu. Rodrigo olhou para ela com um orgulho silencioso, e Maria percebeu que a batalha que estava prestes a travar não era apenas contra seu pai, mas contra um sistema que havia silenciado tantas vozes.
Você não está sozinha, Maria, ele reafirmou, e isso fez com que seu coração pulsasse mais forte. A conexão entre eles se solidificava, e a determinação de Maria crescia. Vamos expor tudo, as mentiras e a corrupção. Vamos mostrar ao mundo quem você realmente é e quem ele realmente é. Mas o que você sabe sobre ele? Maria questionou, enquanto tentava processar a gravidade da situação. Rodrigo respirou fundo, como se estivesse se preparando para compartilhar algo devastador. Eu sou advogado, Maria, e eu sou um dos poucos que se atreveram a investigar seus negócios. Descobri que você não é a única. Há outras mulheres cujas vidas foram destruídas por ele. Você não está sozinha nessa luta. Existe um padrão e nós podemos usá-lo a nosso favor. As palavras de Rodrigo foram como um bálsamo para a alma de Maria. Ela não era apenas uma vítima isolada, mas uma parte de algo maior. Outras mulheres? Um frio percorreu sua espinha. Se havia outras, quantas mais haviam sofrido em silêncio? Quantas vidas haviam sido destroçadas por aquele homem que se dizia seu pai? Sim, e podemos reunir essas mulheres. Juntas, podemos fazer a diferença, Rodrigo afirmou, e a certeza em sua voz era contagiante. A raiva do pai de Maria se intensificou, e Maria percebeu que ele estava perdendo o controle. Você não sabe com quem está lidando, ele rosnou, mas a determinação nos olhos de Maria não vacilou. E você não sabe o que eu me tornei. Eu não sou mais sua propriedade. Eu sou uma mulher livre e vou lutar por mim e pelas outras. A luta interna que havia dominado sua vida por tanto tempo agora se transformava em uma batalha externa, uma que ela estava pronta para enfrentar. O pai de Maria, percebendo que estava perdendo a batalha verbal, tentou mudar de tática. Você não pode fazer isso, Maria. A sociedade nunca vai aceitar uma mulher contra um homem como eu. Você vai se afundar em um mar de mentiras. Ele estava desesperado, e isso era um sinal de que sua própria segurança estava em risco. Maria percebeu que, ao se levantar, não estava apenas lutando por sua liberdade, mas também desafiando a narrativa que seu pai havia construído ao longo de sua vida. Eu sou a verdade e você é a mentira. Rodrigo tomou a mão de Maria e ela sentiu o calor e a força dele fluírem para ela. Vamos expor tudo, Maria. Juntos, vamos lutar por justiça. Não apenas para você, mas para todas as mulheres que você representa. O apoio dele era como um escudo e Maria sentiu uma nova onda de coragem. A batalha estava longe de ser fácil, mas ela estava disposta a enfrentar qualquer desafio. Você pode tentar intimidar, pode tentar silenciar, mas a verdade sempre prevalece, Maria afirmou, sua voz ecoando com uma clareza e determinação que ela nunca havia sentido antes. O pai dela, agora visivelmente agitado, percebeu que as coisas estavam mudando, que ele havia subestimado a força da filha que ele havia tentado quebrar. Você vai se arrepender disso, ele ameaçou. Não, pai. Eu não vou mais me deixar intimidar por você, Maria respondeu, e a firmeza em sua voz era como um grito de guerra. O passado não a definia mais. Ela estava pronta para escrever seu futuro. A decisão de lutar contra seu pai era um ponto de não retorno, e Maria sabia que não havia como voltar atrás. Ela não estava apenas lutando por si mesma, mas por todas as mulheres que haviam sofrido em silêncio. O vento soprou com força, levando embora os últimos vestígios do medo que antes dominava sua vida. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, como se o universo estivesse celebrando sua nova jornada. Vamos fazer isso, Rodrigo, Maria declarou, e a determinação em seus olhos refletia a força que ela havia encontrado. Estamos apenas começando.